Verdade, Fábio, bom dia para você, bom dia a todos de casa. Estamos acompanhando, sim, esse julgamento que, na verdade, traz aos bancos dos réus o italiano Pasquale Palmieri. Ele sentou agora há pouco, né? Ele já está aqui no fórum, vai ser ouvido. Nesse exato momento, a gente já pode trazer algumas informações em tempo real para você. Nesse exato momento, está sendo ouvido um policial da Guarda Judiciária que deu voz de prisão quando ele tentava fugir após o crime de homicídio cometido contra José Benedito Alves de Carvalho, o bacharel de Direito, esposo da professora e advogada Maricélia Schlemper. Primeiro depoimento aqui nessa audiência foi justamente o da professora, foi um depoimento emocionante, ela contando que, inclusive, quando o esposo recebeu o tiro no peito, ainda ele quis dizer que o amava. Ela entendeu algumas expressões, foi um momento muito emocionante durante o depoimento, os jurados atentos com relação a todo esse depoimento que durou muito tempo. Em seguida foi a esposa do Pasquale, que justamente aqui no Brasil ela quer que chame de Sandra ou Dana, ela também falou dos momentos difíceis que teve com o Pasquale, que na verdade foram mais de 27 anos. E esses 27 anos foram de terror. Ela falou que ele não queria dividir nenhum bem. E o motivo realmente da morte, na verdade, Fábio e caros telespectadores, Maricélia Schlemper, ela por pouco não foi morta. Justamente, ele está respondendo pelo crime de tentativa de homicídio. Ele disparou o revólver contra a Maricélia, mas só que pinou. Como aqui a polícia fala, esse termo mais popular que todo mundo entende, a arma, ela pinou e não deflagrou esse tiro contra a Maricélia, um tiro que seria na testa da advogada. Essa ira, essa revolta do italiano, por conta de 20 processos contra ele, inclusive bens, né, imóveis estariam em jogo. Ele tinha perdido na vara civil aqui de Alagoas alguns apartamentos, alguns imóveis, o que aumentou a raiva. E ele queria descontar toda essa raiva na Maricélia Schlemper. Detalhe, já preso no presídio, ele escreveu uma carta para a ex-mulher. E lá ele voltou a ameaçar a advogada que estava à frente dos casos, né? Dos 20 processos, 9 estavam já julgados, mas são 20 processos contra o Palmieri. E chegou a ameaçar. Por isso que a professora, a advogada, passou a ter guarda, passou a ter proteção do Estado, já que demonstrava risco contra a vida dessa mulher. Então, a gente continua acompanhando. O procedimento é muito demorado por aqui, porque tem outras testemunhas, inclusive o flanelinha da porta aqui do fórum, que presenciou a situação. Ele vai contar detalhes, como fez o socorro, como chegou o SAMU naquele dia. Então, o decorrer do dia, a gente vai trazendo outras informações. A gente volta daqui a pouco aqui no Plantão Alagoas, atualizando. A única televisão ao vivo acompanhando esse caso aqui no local é a TV Ponta Verde SBT. Então fica ligado, porque a gente traz outras atualizações em instantes, viu, Fábio? Olha, Fábio, voltamos aqui do Fórum do Barro Duro, justamente acompanhando. Houve um intervalo agora porque a Defensoria Pública, o defensor público, pediu para conversar com o italiano Pasquale Palmieri. Ele saiu agora há pouco, eles estão numa sala aqui próximo ao auditório, ele está conversando. Os jurados também aproveitaram esse momento para ir ao banheiro, para tomar água. Então, como a gente já falou no início do programa, a previsão é que ocorra esse julgamento durante todo dia. A gente passa a ter imagens aí, agora, imagens exclusivas, só a TV Ponta Verde está ao vivo acompanhando esse julgamento, no caso do bacharel de Direito José Benedito, conhecido por Bill, bacharel de Direito que foi assassinado na porta do fórum, de onde estamos falando ao vivo agora. Para falar sobre esse assunto, eu estou ao lado do assistente de acusação, o advogado Tiago Mota. Estamos ao vivo para Alagoas, houve esse intervalo agora. A gente já percebeu que a Maricélia já falou, que é a esposa do Bill, já falou a Sandra, que é a ex-esposa do Palmieri, e o guarda aqui da Justiça, o guarda judiciário. Outras pessoas serão ouvidas no decorrer do dia. Como é que vai ser esse julgamento?
Na realidade, por uma estratégia da própria acusação, as demais pessoas que tinham sido arroladas para serem ouvidas hoje, em função da própria força, né, dos depoimentos que já foram prestados, nós pedimos dispensa, né, dessas testemunhas, e por conta disso a gente está nesse intervalo, porque como vai se proceder agora ao interrogatório do acusado, né, o último momento onde ele vai exercer a sua defesa pessoal, né, onde ele vai poder apresentar as suas teses argumentativas, o defensor público pediu para conversar com ele, muito possivelmente, para atualizá-lo em relação a quais estratégias deverá tomar nessa parte. Encerrado esse interrogatório do acusado, a gente deve ter algum intervalo e ingressar no momento decisivo, que são os debates orais. Então, a acusação primeiro e defesa logo em seguida vão fazer suas manifestações e, obviamente, requerer a condenação ou a absolvição do italiano. Os depoimentos foram fortíssimos, inclusive da Maricélia, que contou momentos quando viu o esposo atingido, se despedindo dela. O momento também que a Sandra, a ex-esposa do italiano, falou de momentos complicados, são 27 anos de um relacionamento conturbado, de posse, ele não queria dividir nada do que foi conquistado com eles. Então, uma situação muito complicada. Qual a estratégia, então, a Defensoria Pública adota agora com relação a essa conversa agora preliminar em uma sala aqui próximo à sala de audiência? A tese originária que a defesa do Pasquale tinha era de negar as duas tentativas de homicídio e dizer que ele queria exclusivamente assassinar o José Benedito. No entanto, ficou muito enfático o fato das duas tentativas hoje em plenário. Então eu acredito que isso pode gerar algum tipo de modificação na estratégia defensiva, no sentido de ele eventualmente dizer para o acusado que ele confesse. Porque nesse caso, em confessando, o Código Penal prevê uma hipótese de diminuição da pena. Então, utilizando-se de um paradigma racional, né, sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que a gente viu hoje, esse talvez fosse a única estratégia plausível dentro desse contexto. O Ministério Público acredita na pena de 30 anos. É cabível para esse momento? É sim. Na realidade, o crime de homicídio qualificado é um crime que tem pena de 12 a 30 anos. Né? Como se trata de um homicídio qualificado e duas tentativas, então, englobando os três, a gente teria de 30, 35 anos por aí. Então, a gente vai tentar, obviamente, que ele tenha a pena máxima. E essa pena máxima é necessária não como forma de vingança. O que a gente quer necessariamente é que esse fato seja lembrado e que, acima de tudo, que ele não se repita. Para a gente finalizar, o que chama atenção são estudantes de direito, já que se entende-se, inclusive eu conversei agora há pouco com o presidente da Ordem dos Advogados de Alagoas, que também esteve à frente apoiando toda essa decisão, uma afronta, ser morto na porta de um fórum, numa audiência. Então, vocês entendem também como uma afronta ao exercício legal da profissão? Com certeza. Houve uma afronta à advocacia, houve uma afronta às instituições públicas, mas houve, acima de tudo, uma afronta ao livre exercício das nossas prerrogativas, da nossa profissão, um desrespeito à magistratura, um desrespeito ao Ministério Público, um desrespeito à advocacia e um desrespeito ao homem, José Benedito, que teve a vida ceifada, a uma ex-esposa que tem capacidade de se autodeterminar e de escolher se quer continuar ou não com isso, e uma advogada combativa, combatente, que estava, né, ganhando uma série de ações em relação ao seu cliente e que, por conta disso, quase teve a vida ceifada. Ok, muito obrigado, Tiago, por sua participação com a gente ao vivo. A gente mostra para você de casa agora como é que está o auditório aqui da 7ª Vara. Olha só, muita gente aqui acompanhando desde as 9 horas, desde 9h20 da manhã, quando teve início esse julgamento. Estudantes, a maioria estudantes de direito de diversas faculdades, acompanhando todo o processo técnico, inclusive se aprofundando de como deve agir futuramente, e a gente segue acompanhando todo esse caso complexo, né, do caso que tirou a vida do bacharel de Direito, José Benedito. Fábio, eu volto com você aí no estúdio, lamentando, né, e os detalhes também de toda essa cobertura no Jornal do Estado, que começa logo mais às 7h15 da noite. Mas daqui a pouco eu volto de outro caso polêmico aqui do lado, que é o caso do juiz Marcelo Tadeu. Está acontecendo outro julgamento também importante, ou seja, o fórum aqui do Barro Duro, da capital, muito movimentado no dia de hoje. Eu volto com você aí no estúdio.